a gente toma as decisões, enfim. Mas eu fico pensando que há outros lugares, além do deserto, como a gente costuma chamar, né? Eu tenho passado por um deserto, eu tenho estado num deserto. E esses outros lugares, talvez eles nos ajudem a compreender o momento que a gente está vivendo e aquilo que talvez Deus esteja querendo falar e fazer nas nossas vidas. Eu separei 5 lugares em que a gente pode se encontrar. O primeiro deles, a gente poderia dizer assim: eu estou na cova dos leões, como Daniel. Que é uma experiência que tem algumas particularidades. Eu até penso assim, talvez todas elas tenham essa dimensão genérica do deserto, que mostra a nossa fragilidade, a falta de recursos para a gente lidar com todas as demandas da vida. Eu até entendo que a gente pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Nesse sentido. Mas eu entendo que cada um deles tem algumas questões mais específicas. O que é essa cova dos leões na vida de Daniel e por que talvez pode ser o lugar onde que a gente está vivendo nesse momento? O que significou para Daniel a cova dos leões? É interessante a gente entender um pouco a história de Daniel, relembrar. É uma história muito significativa, uma história bonita que nos encoraja, sobretudo a nós que vivemos na Babilônia e continuamos vivendo nessa Babilônia que tenta nos seduzir o tempo todo. Daniel vive existencialmente, mas literalmente ele está na Babilônia e tem que enfrentar uma série de pressões. Ele é levado então cativo para lá. É escolhido para ser um dos 3 governantes da Babilônia. E porque, como diz Daniel capítulo 6, havia um espírito excelente em Daniel, o rei começou a cogitar em colocar Daniel como se fosse uma espécie de primeiro-ministro, um vice-rei, alguma coisa nesse sentido. E por conta disso, há toda uma questão de inveja, de disputa de poder. Eu fico pensando quando o Fred orou e nós oramos junto com ele pelo nosso país, a gente fica pensando assim nessas questões de Estado, de política, e a gente pensa que isso é alguma coisa recente. É lamentável e é triste, mas não é recente. Eu fico pensando nessas questões palacianas de Daniel. O que ele tinha que enfrentar, o que ele tinha, o que ele via, o que ele ouvia e tudo mais. E diante disso, é feito uma espécie de um complô contra Daniel, pegando aquilo que ele considerava muito importante, que é a sua relação com Deus. Os caras até dizem o seguinte: a gente precisa de pegar algo que seja uma falha de Daniel, uma falha moral, uma falha administrativa, uma questão ética. E eles não encontram, ou seja, Daniel ele se mostra um homem irrepreensível nesse sentido. E eles não conseguem. Até que eles criam lá uma cilada para Daniel. Eles levam uma proposta para o rei, para que durante 30 dias ninguém orasse ou pedisse nada a não ser ao rei. E eles sabiam que Daniel tinha uma prática de orar todos os dias, 3 vezes por dia, com as janelas abertas, voltada para Jerusalém, orar ao Senhor. O rei, assim, meio distraidamente, assina o documento. Então vocês percebem que essa coisa dos caras assinarem sem saber que está assinando também não é novo. E aí eles apresentam a questão de que Daniel estava descumprindo um edito real. E o rei então não tem muito o que fazer e ele lança Daniel. Que essa era a pena para quem desobedecesse. Lança Daniel numa cova cheia de leões. Fica muito arrependido, fica muito doído com isso. Ele conhecia Daniel, mas não tem jeito e Daniel acaba sendo lançado por conta da sua atitude de fidelidade. O que eu acho interessante a gente pensar é que tantas vezes nós passamos por esse deserto genérico, né? Poxa, que tempo difícil eu tenho vivido, situações de pressão, situações de angústia, não tem sido fácil, um tempo de tribulação. E muitas vezes a gente está vivendo essa situação não por conta da nossa infidelidade a Deus,
que geralmente é também aquela forma comum de a gente entender que se alguém passa por dificuldades é porque você está em pecado. Não, se alguém está passando dificuldade pode ser por conta da sua integridade. E é o que Daniel está experimentando nesse momento. Ele passa por um momento muito difícil na sua vida por conta da sua fidelidade ao Senhor. Ele entende que o relacionamento com Deus vale mais do que a sua própria vida. Talvez vai ser muito interessante um dia, quando a gente puder conversar com o Daniel e perguntar o que significou esse momento de quando é comunicado a ele de que ele foi enquadrado na lei, e ele foi já julgado, ele foi condenado e ele vai ser lançado numa cova. A gente costuma olhar esse texto assim com um certo romantismo, né? Dizendo que Daniel foi lá firme. Eu sei que ele estava firme no Senhor. Mas eu fico pensando o que significa ser lançado num lugar cheio de leões e entender que minha vida vai acabar ali, vai acabar de uma forma terrível. Como é que Daniel estava internamente? O texto não trabalha muito isso. Eu acho que nesse sentido os salmos nos ajudam, conquanto Daniel não tem escrito nenhum salmo. Mas eu acho que os salmos nos ajudam a gente perceber esse momento difícil, um momento de tribulação, e talvez até esse senso de que há uma injustiça sendo cometida. Mas isso pode acontecer no nosso tempo hoje, em que nós passamos, não por um deserto, e se a gente for especificar, a gente pode dizer assim, olha, eu estou passando por uma cova dos leões. Porque parte dos sofrimentos que eu tenho experimentado é por conta da minha fidelidade, da minha intenção de caminhar corretamente diante do Senhor. Penso que a gente pode experimentar isso nesse tempo hoje. E esse mesmo Daniel é aquele que em dado momento ele ora e diz assim, ele diz para o rei, que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Daniel tem essa consciência da sua caminhada. Ele sabe os passos que ele está dando, ele sabe as suas decisões, ele sabe a sua posição. No final, quando o rei tira lá o Daniel, manda tirar o Daniel da cova dos leões, essa é a fala dele. O Senhor me livrou, o Senhor me preservou. Ainda que isso não poderia ter acontecido. E se a gente volta um pouco no livro de Daniel, a gente vai encontrar uma outra experiência muito difícil dos seus amigos, que lá diante da estátua enorme do Nabucodonosor, eles se recusam a se ajoelhar e se prostrar diante daquela estátua. Eles são advertidos de que eles precisam se ajoelhar. E a resposta deles é algo que é um desafio para nós hoje, porque eles dizem assim, nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. E o Senhor, se Ele quiser nos livrar, Ele fará. E ainda que não faça, a gente não vai se curvar diante dessa estátua do Nabucodonosor. Essa possibilidade, que é muito concreta, e ainda que Ele não nos livre, ou seja, a gente sabe, nós temos uma fé profunda no Senhor, mas a gente sabe, a gente está consciente de que isso não é uma garantia de que nós sairemos vivos daqui desse momento. É uma espécie de cova dos leões também, em que nós sofremos, em que nós padecemos por conta da nossa fidelidade, da nossa caminhada com o Senhor. Qual que é um outro lugar que a gente pode estar além da cova dos leões? Em algum momento, talvez a gente possa dizer assim, eu estou no ventre do peixe, que também é um lugar difícil, um lugar de muito sofrimento, um lugar de muita angústia. Nem fico pensando, fico tentando imaginar o que significa Jonas passando aqueles 3 dias na barriga daquele peixe. Jonas
é um profeta ele é muito diferente, né? Ele é uma espécie de uma antítese do profeta. Ele é o anti-evangelista, por exemplo. Ele prega o evangelho, a cidade se converte, ele fica muito bravo com Deus porque a cidade se converteu. E tem um detalhe que eu penso que talvez seja muito importante para nós hoje, para a igreja do Brasil, a igreja evangélica no Brasil, seja lá o que significa a igreja evangélica no Brasil, né, com as suas... Mas enfim, daqueles que se identificam como evangélicos. Porque Jonas tem uma característica interessante. Por que ele é esse camarada tão complicado no cumprimento da missão que Deus havia dado para ele? É porque Jonas, ele não era um profeta politizado, porque os outros eram. Se você lê Isaías, Miqueias, Amós, Jeremias, você vai entender que eles eram politizados, que eles entendiam o que se passava politicamente no seu tempo, no seu país, nas nações vizinhas. Jonas, ele não era politizado. Jonas, ele era ideologizado. Essa é a questão de Jonas. Ele era profeta em Israel, que vivia sob o jugo dos assírios. E Deus então fala para Jonas ir pregar a palavra em Nínive. Nínive era a capital da Síria, vamos dizer assim. E Jonas não admite essa possibilidade de que os assírios, os ninivitas, que eram assírios, eles pudessem ter a possibilidade de receberem a misericórdia do Senhor. Então ele não vai. Ele muda o seu caminho. Deus fala para ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele foge para lá. E o texto diz isso. Ele pega um barco e navega e vai embora. E o texto diz que Jonas dorme um sono tão profundo que ele chega a roncar. O texto aqui não diz isso, mas esse é o sentido que no hebraico dá, porque ele está dormindo um sono quase como que está morto. Ele não acorda no meio de toda aquela tempestade que acomete a embarcação. E ele quer fugir de Deus. Ele quer fugir da proposta que Deus tem para ele, do projeto que Deus tem para ele, do caminho que Deus deu para ele. Você vai para Nínive. E ele fala, não, eu vou para Tarsis. É para você pregar o evangelho, porque a realidade é essa. Você vai pregar a minha mensagem em Nínive. Eu não vou pregar a sua mensagem em Nínive. E ele vai embora. E aí vem essa tempestade, chacoalha o barco. Aqueles marinheiros, todos eles pagãos, parecem que eles têm mais temor do que Jonas. Eles começam a orar desesperadamente. Alguém vai lá e acorda Jonas. E Jonas tem uma reação interessante, porque ele não fala assim, olha, eu acho que eu preciso ir para Nínive. Ele fala assim, é melhor vocês me jogarem fora desse barco, porque a culpa é minha. Uma coisa meio suicida, assim, eu prefiro morrer do que ir lá para Nínive. E os caras, eles ficam com muito medo. Falam assim, será que a gente joga ou não joga esse cara? O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai jogar, mas Senhor, olha, não caia sobre nós sangue inocente. E jogam Jonas. Jonas teria morrido se não fosse o peixe. E é interessante que aquilo que pode parecer o castigo, né, a coisa mais difícil para Jonas, se torna para ele a sua salvação. E, entre outras coisas, a maneira como que Deus está tratando a fuga de Jonas daquilo que Deus tinha para ele. E aí eu fico pensando que nós podemos viver situações difíceis, de agonia, de tribulação, de angústia, porque a gente está no ventre do peixe. Que é esse tempo em que Deus está corrigindo os nossos rumos, os nossos chamados, está lapidando a nossa vocação, está reorientando aquilo que a gente perdeu, que a gente deixou esmaecer. Às vezes aquele sentido que a gente tinha tempos atrás, de que eu sei bem qual é o caminho que Deus tem para a minha vida, eu sei qual é o caminho que eu quero trilhar, e eu me perdi. Eu acabo vivendo para mim mesmo, e dá a impressão que Jonas tinha essa proposta de vida quando ele vai para Tarsis. Eu não quero cumprir a vontade do Senhor, eu quero cumprir a minha vontade. Nínive é horrível, eu prefiro ir para Tarsis.
Prefiro passar um tempo em férias em Tarsis, porque dá a impressão que é isso que ele queria. E às vezes as dificuldades que a gente vai viver na vida, não é porque a gente está num deserto, mas é porque a gente está numa espécie, simbolicamente falando, de uma barriga do peixe, em que Deus pode estar querendo corrigir a nossa vida, em que Deus, às vezes, através da angústia, da tribulação, ou desse momento, dessas circunstâncias que são tão difíceis, Ele está preservando a nossa vida. É isso que Ele faz com Jonas. E pode ser que é isso que Ele faça com a gente em algum momento. A gente pode estar na cova dos leões, a gente pode estar no ventre do peixe, mas a gente também pode estar, eu diria assim, no meio de uma tempestade. Isso às vezes é uma expressão que a gente usa, né? Nossa, minha vida está parecendo uma tempestade. E o que é essa tempestade? Tem um texto que está lá em Marcos, capítulo 4, que é aquele texto em que Jesus está dormindo no barco, e isso sempre me chamou a atenção. O fato de que Deus, no meio da tempestade, lá de Cristo, de que Jesus, no meio da tempestade, Ele está dormindo sobre um travesseiro. E o Fernando Sabino, naquele livro que ele escreve sobre os evangelhos, A Graça de Deus, se você não leu, vale a pena você ler. Ele fala assim, como é que pode estar dormindo sobre o travesseiro quando ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça? Mas ele está dormindo sobre o travesseiro, no meio de uma tempestade. O que acontece com esses homens? Eles atravessam o Mar da Galileia, alguma coisa que era... Eles já estavam assim carecas de saber, como a gente costuma dizer. Eles conheciam essa região, eles sabiam o que acontecia, eles sabiam que de vez em quando vinham essas tempestades, e eles estão lá. Acontece que essa tempestade causa neles um profundo pavor. E tem uma coisa no texto de Marcos que eu fiquei pensando. Capítulo 4, versículo 36 diz assim, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. E eu fiquei pensando nesse texto, porque a gente está muito focado no barco onde está Jesus e os discípulos. Se havia outros barcos seguindo Jesus naquele barco, me dá a impressão que eles também foram tomados por essa tempestade. Havia mais gente ali apavorada, havia mais gente assustada. Mas o fato é que os discípulos estavam com muito medo. E o que é essa tempestade que nos pega? São aquelas circunstâncias que a gente sabe. Hoje a gente ouviu aqui de manhã aqui que a Thalita falou. Você falou uma coisa que chamou muita atenção. Daquilo que a gente tem medo, do que pode acontecer. Você falou alguma coisa assim que me chamou a atenção. Isso. Né? O medo, mas essa sensação que a gente tem assim, olha, a gente vê algo que aconteceu de tragédia. Né? Essa semana o Boechat morreu. Lamentavelmente morreu. E a gente fica pensando assim, poxa, mas a gente quando sai de casa com o carro para trabalhar, para fazer a vida, a gente não fica pensando assim, hoje é o dia que eu vou morrer. Mas se a gente para pensar assim, poxa, a qualquer momento eu posso me envolver no acidente e morrer. E apesar disso, a gente vai à frente, vai continuando a viver. O que são essas tempestades? Me dá a impressão que assim, é essa possibilidade de que uma tragédia pode acontecer. Ela acontece. E o que os discípulos estão vivendo, assim, não é que pode acontecer, não, ela está acontecendo. Nós somos tomados, nós somos pegos numa situação em que a gente já ouviu notícias e agora a gente está vivendo essa realidade. Não tem a ver necessariamente com pecado, com responsabilização, né? Porque a gente também vive numa sociedade que quer achar culpado para tudo, não sei se vocês já perceberam. Quem foi culpado do acidente, eu até costumo dizer assim, a rigor nada é acidental. Né? Um acidente de trânsito não é acidental, uma casa que caiu não é acidental, a rigor nada, alguém pisou na bola em algum lugar. Alguém não pôs um para-raio que deveria ter colocado. Mas são aquelas circunstâncias que a gente não consegue prever e a gente vai viver.
em que há medo, há desconfiança, eu diria que até uma indignação, porque é assim que os discípulos acordam Jesus. Eles acordam assim meio bravos. O senhor não se importa que a gente está aqui morrendo? E aí Jesus ele se levanta e acontece uma coisa que me chama a atenção também. No versículo 41 desse texto diz: e eles, possuídos de grande temor, eles tinham temor diante da tempestade. E aí quando Jesus se levanta e manda a tempestade parar, o texto diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É interessante porque um temor foi substituído por um grande temor. Havia uma tempestade muito grande que pegou esses caras. E agora eles ficaram tomados de um grande temor. O que é essa tempestade que pode acontecer e que a gente pode dizer assim: eu vivo no meio de uma tempestade? São aquelas, então, situações do cotidiano que fazem com que o cotidiano deixe de ser cotidiano, porque aconteceu naquela vez e mudou a vida, e mudou a história. E a gente é pego nesses lugares. E o que é interessante é que Jesus, ele está ali, se faz presente. Se a gente parar para pensar, na cova dos leões o Senhor estava lá, no ventre do peixe o Senhor estava lá, no meio da tempestade o Senhor estava lá. Em todo o tempo o Senhor está conosco. A grande questão é qual é a nossa capacidade em dados momentos da gente perceber e viver isso. A presença de Deus conosco. No final do seu evangelho, Mateus, ele diz que Jesus diz assim aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação deste século. Essa é a promessa de Jesus. Eu vou estar com vocês. Não significa que todas as nossas questões serão resolvidas, não significa que nós teremos as nossas orações todas respondidas de bate-pronto, mas que na jornada que nós fazemos, e a gente passa por tantos lugares, a gente vai ter a presença de Jesus. Um quarto lugar onde a gente pode se encontrar na nossa vida e que é difícil, conquanto não seja trágico, é no caminho de Emaús. Esse caminho de Emaús, ele é muito interessante, ele está lá em Lucas capítulo 24, em que havia 2 discípulos indo de Jerusalém para um vilarejo de Emaús. Muito, muito provavelmente eu acho que seja um casal, marido e mulher. Depois eu explico por quê. É porque aqui tem um cara chamado Cleopas. E ao lado da cruz de Cristo havia uma tal de Maria, esposa de Cleopas, descrito lá em Lucas. Eu acho que é o Cleopas e a esposa dele voltando lá para Emaús. Marido e mulher, caminhando, entristecidos. Jerusalém vai ficando para trás. E o que é Jerusalém? Jerusalém é a cidade do Senhor, é a cidade da certeza, é a cidade da glória, é a cidade de Davi, é a cidade onde que as coisas estão assim bem acertadas, onde todo o cerimonial acontecia. Jerusalém vai ficando para trás. E talvez sejam aqueles tempos em que a gente vive uma profunda incerteza, uma profunda dúvida, em que a gente questiona a nossa própria fé. Eu me recordo de uma fase da minha vida, perto dos meus 30, 35 anos por aí, em que eu vivi uma fase assim, muito intensa. Eu questionava a minha própria fé. Eu já era pastor numa igreja e pregava lá todo domingo. E Deus sabe como que eu pregava a cada domingo. Foi um tempo muito parecido com esse. Lugar de muita dúvida, de muita confusão, de muito questionamento se o que a gente está fazendo, se o que a gente está vivendo está valendo a pena. Se tudo aquilo que é a proposta do Evangelho faz sentido no mundo de hoje. É interessante que eu não senti uma dor física,
Mas eu senti uma dor interna assim intensa sobre essa luta, porque ao mesmo tempo que eu havia aprendido desde pequeno que era algo importante para mim, eu ficava questionando assim, vale a pena segurar? Por que eu continuo seguindo esse Jesus de Nazaré? E aquilo me doía bastante. E às vezes a gente vive no caminho de Emaús. O caminho de Emaús tem uma coisa interessante que a gente acabou de falar, que Jesus ele está presente ali. E a gente não sabe entender porquê. Eu já vi várias explicações, mas nenhuma delas me satisfez a ponto assim, de por que esses caras não olharam para o lado e falaram assim, nossa Jesus, é o Senhor que está aqui. Já vi explicação que é a luz do sol que está se pondo e que eu falo, não é possível. Não é possível. Jesus está andando, está conversando e os caras não reconhecem Jesus. Talvez da mesma maneira, em momentos em que a gente vive esses momentos difíceis, de tristeza, de falta de esperança, de não conseguir enxergar nitidamente a vida, a gente não consegue ver Jesus. Não dá. E eles vão andando, e o que eles vão experimentando não é ver, mas é um sentimento interno, e eles dizem depois, o nosso coração estava como que pegando fogo, à medida que Jesus ia explicando as coisas, em que Jesus ia falando. E o final da história eu acho que é tão significativo, porque num gesto tão simples, quando Jesus parte o pão, é que eles reconhecem que Jesus estava ali. E durante todo o tempo que Jesus estava ali, esse órgão do sentido, que é a visão, não fez diferença nenhuma. Eles não conseguiam ver. E não tinham muita fé. É um paradoxo interessante, porque quando eles dizem assim, é o Senhor, o que acontece com o Senhor? O Senhor desaparece. E quando eles deixam de ver aquela pessoa, que eles não reconheciam quem era, eles creem. É interessante como que a fé ela ganha robustez quando os olhos aqui deixam de funcionar. Nós temos muito de Tomé, sobretudo quando a gente está vivendo nos caminhos de Emaús. Eu queria tanto ver, queria tanto tocar, para que isso tivesse, para que a minha fé tivesse mais consistência, vamos dizer assim, mas aí não teria fé. Porque ela age justamente onde não se vê, onde não se toca, onde não se cheira, onde os meus sentidos não são suficientes. E aí entra a fé. Qual que é o quinto lugar que a gente pode estar na nossa jornada? Um lugar de sofrimento, um lugar difícil. É a cruz. A cruz é um lugar onde a gente pode estar. Capítulo 23 de Lucas, a partir do versículo 39, mostra assim um enquadramento, vamos dizer, do que está acontecendo ali na cruz. Eu até fico pensando assim, como que os evangelistas souberam? Porque é uma conversa muito particular. É Jesus e os dois malfeitores. Devia estar um barulho lá, devia ter gente gritando e tudo mais. As pessoas me parece que não estavam tão próximas. E há um diálogo entre Jesus e os homens que estão crucificados junto com ele. Um deles é um criminoso, o outro também. O outro é aquele que a gente, na nossa tradição, costumamos chamar do bom ladrão. É interessante isso. A gente costuma fazer essas separações até hoje, né? Há os bons ladrões e os maus ladrões. A gente... Bom, deixa pra lá. E Jesus está lá preso. Crucificado, assim, preso na cruz. Ele não pode se mexer. Com seus pés, as suas mãos cravejados, depois de ter sido açoitado. Enfim, é um momento de muita dor e sofrimento. E eu também fico pensando, é muito interessante, porque há uma conversa entre eles, como se estivesse assim numa mesinha, né, de uma padaria, sobre as coisas. Um fala assim, olha, a culpa é dele, né? Aliás, a culpa é dele não, ele não é filho de Deus, então que ele saia daí, ele mostre para as pessoas. E aí o bom ladrão, ele fala assim,
Não, ele é inocente. Você e eu não, nós somos culpados. A gente merece estar aqui. E é outra compreensão muito interessante, né? Nós estamos aqui por merecermos, nós somos culpados. Vocês já perceberam que os políticos brasileiros, todos eles, quando surge assim uma denúncia, a primeira coisa que ele fala, o que é? Eu sou inocente. Não, declara a minha inocência. Interessante. Os caras estão presos já, eles estão lá, presos que eu digo assim, presos na cruz, lá, cravejados na cruz, mas esse faz um reconhecimento. A gente está aqui porque a gente merece. Nós somos culpados. Esse que está aí, não. E aí ele se vira para Jesus e ele diz assim, Senhor, lembra de mim quando você vier no seu reino. E Jesus responde para ele assim, em verdade te digo que hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Uma palavra de esperança, que ao mesmo tempo é uma palavra assim, amigo, desista porque tu vai morrer hoje, ninguém vai te salvar aqui. Mas eu estou te oferecendo um caminho de vida. Então, assim, o que me chama a atenção é que esses caras estão muito doloridos, mas eles estão conversando isso. E estão lá na cruz. O que pode ser a cruz? O que é esse lugar? Me parece que a cruz é o lugar de um encontro radical com Jesus. Onde a gente passa por uma transformação, onde a gente diz assim, agora eu me converti a Jesus, a minha vida mudou. Eu não sou mais um adepto, eu não sou um mero seguidor curioso, eu não ando com ele porque eu penso no que ele pode me dar, mas eu caminho com Jesus porque a minha vida passou por uma transformação profunda, radical. Ela não é total ainda, mas esse início foi deflagrado e ele vai seguir até o fim, e a gente vai poder dizer, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1, verso 6, de que eu creio que Deus vai cumprir aquilo que Ele está realizando, Ele vai completar aquilo que Ele já está fazendo na minha vida até aquele dia. Já começou, já deu início. A cruz é esse lugar de reconhecimento do nosso pecado. É diante da cruz que nós reconhecemos que nós somos pecadores. Talvez os políticos brasileiros não reconheçam isso porque eles não se depararam ainda com a cruz de Cristo. E que possam dizer, assim como nós, seres humanos, quaisquer que sejamos nós somos culpados. Nós somos pecadores. Diante de Deus nós não temos escapatória, a gente não tem saída. Não tem como dar um jeitinho. E o jeito que foi dado na cruz. E o outro paradoxo é o fato de que a cruz é lugar de vida. Cheguei mais cedo hoje, eu fiz questão de chegar mais cedo hoje, não me arrependi. Assisti uma aula na escola dominical muito joia do Mateus. E ele estava falando sobre a presença do reino de Deus que convive com o reino da morte. O reino que não é de Deus, ou as forças anti-reino, vamos dizer assim. E a gente vivencia isso, essa questão do paradoxo, né, de que a cruz, que é o lugar onde Cristo morre, e parece que é a sua derrota. O apóstolo Paulo aos Colossenses, ele diz que Cristo triunfou dos principados e potestades na cruz, na sua morte. Então aquilo que parece ser um absurdo para nós, seres humanos, no reino de Deus é o caminho da vida. E quando Jesus diz assim, se alguém quiser seguir, negue-se a si mesmo. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A gente fala esse verso, né? Lucas 9, 23, sem compreender o que significava essa expressão, tomar a cruz. A cruz hoje virou um símbolo, ele é bonito, né? Tem alguma aqui? Não tem. Ela é bonita, representa uma coisa muito significativa para a gente.
Na época de Jesus, a cruz era alguma coisa tão bonita quanto uma forca, uma cadeira elétrica, uma câmara de gás. Você está entendendo o que a gente está falando? A gente está falando de algo que era um instrumento de execução, de morte. Falar de cruz não era agradável. Porque representava isso, a execução de uma vida, a morte de uma vida. E geralmente de uma forma muito sofrida. E a força do paradoxo é essa, porque quando Jesus está falando de cruz, para nós, porque Ele morreu na cruz, Ele está falando de vida. E pode ser que o que a gente está vivendo, em termos de sofrimento, é resultado de nós estarmos crucificados com Cristo. E o apóstolo Paulo diz uma coisa interessante, que ainda me resta continuar sofrendo os sofrimentos da cruz de Cristo. Eu quero sofrer o que resta desses sofrimentos. Não acho que o apóstolo Paulo fosse um homem masoquista, mas talvez um pouquinho mais compreendedor das dimensões da cruz de Cristo na nossa vida. Então pode ser que, mais do que no deserto, você está vivendo uma cova dos leões, porque você tem sido fiel a Deus. Pode ser que você está no ventre do peixe, sofrido, angustiado, porque Deus está querendo corrigir seus caminhos, querendo dar clareza à sua vocação, sendo que cada um de nós tem uma vocação. Pode ser que você esteja no meio da tempestade, porque aquilo que era inesperado aconteceu, trazendo muito medo, muita inquietação. Pode ser que esse seja um tempo de estar no caminho de Emaús, em que você não tem muita certeza em nada, e nem sabe direito para onde está indo. E esse pode ser um tempo também de estar na cruz, de se encontrar radicalmente com Jesus. E lembrando que a cruz é um lugar para o qual a gente pode voltar de tempos em tempos. Ainda que eu já tenha me convertido, mas tantas vezes eu preciso fazer esse caminho, de voltar para a cruz, e de alinhar o meu coração, de render o meu coração, de dispor o meu coração e minha vida novamente para o Senhor Jesus. Em todas essas experiências, o que a gente percebe é que não havia uma libertação pronta, daquele jeito que muitas vezes a gente imagina que vai acontecer. Mas havia em todas elas a presença e a ação de Deus conduzindo esses processos. Eu penso que nossa vida também é assim, de nós estarmos sob o olhar cuidadoso de Deus, ainda que nós estejamos em lugares que sejam tão desagradáveis e duros e difíceis. Amém. Eu queria orar antes da gente terminar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo em que nós estamos aqui juntos, reunidos, a Tua presença conosco, o Teu Espírito Santo, que habita os nossos corações, por tanta coisa que a gente já ouviu aqui desde manhã, coisas que nos inspiram, que nos fortalecem, que nos encorajam, que renovam a nossa fé, a nossa caminhada contigo, Senhor. Gratidão pelos cânticos, pelas orações, pelo partilhar da vida e pela Tua palavra que narra a experiência de homens e mulheres que viveram tempos difíceis, mas que nós podemos aprender com eles e que o Teu Espírito Santo nos capacite a viver assim. Tu sabes, ó Pai, o lugar em que cada um aqui se encontra, sobretudo aqueles que vivem circunstâncias muito difíceis, ó Deus, de angústia, de desespero, de sofrimento. Ó Pai, que por Tua graça, esses irmãos, essas irmãs, elas possam ter uma percepção mais clara da Tua presença nesse momento difícil, Senhor. Que sejam fortalecidos, que sejam, Senhor, encorajados, que resistam
no dia mau, porque o Senhor tem estado presente conosco, Pai. Nós te agradecemos por Cristo Jesus. Te agradecemos pela morte dele na cruz e pela ressurreição. E que isso esteja muito claro diante de nós, de que nós vivemos em Cristo diante do Senhor, Pai. É a oração que nós fazemos a Ti, com gratidão e com súplicas, por meio de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém.